Bom dia para todo mundo, obrigada pela presença. Hoje é uma alegria, um dia muito, muito feliz aqui para nós em poder atualizar vocês sobre os rumos, né, dessa parceria já de longa data entre Bonsucro e a ANP. Meu nome é Lívia Inácio, eu sou responsável pelas atividades da Bonsucro aqui na América do Sul e hoje estou aqui com a Natália Pinheiro, nossa gerente do Brasil, que vai conduzir uma boa parte dessa apresentação com vocês, e também com a Maria Auxiliadora, superintendente adjunta da ANP, que vai estar aqui com a gente também para atualizar vocês sobre essa parceria entre Bonsucro e a ANP, que já tem aí alguns anos de existência, já tem aí algumas diretrizes diferentes, já mudou muito, né, de cara ao longo desses anos, e hoje a gente vai atualizar todos vocês sobre o que já foi feito e os nossos próximos passos, principalmente as atividades programadas para esse ano. Pode passar. Bom, então acho que não poderíamos começar essa sessão sem dar um pouco do contexto, né, dessa parceria com a ANP, que oficialmente começou ali em 2019, né? Então, 7 anos atrás, mais ou menos, foi quando a Bonsucro e a ANP começaram a dialogar sobre esse alinhamento, né, entre os esquemas de certificação Bonsucro e RenovaBio no âmbito dos produtores de etanol de cana, né, no Brasil. Foi ali quando o RenovaBio tinha aí poucos anos de existência, 2 anos de existência mais ou menos, em que a Bonsucro e a ANP começaram de fato a dialogar e entender aonde poderiam haver sinergias e potenciais aí, linhas de trabalho em comum, tá? Pode passar. E depois, a partir de 2019, a gente teve algumas entregas, a gente teve alguns desenvolvimentos, né, em conjunto, e um dos principais deles, e que foi aí o coração, acho que da nossa base aí para essa parceria, foi um estudo técnico comparativo, que foi elaborado em 2019, foi junto com a consultoria Agroícone, que comparou, né, tecnicamente os requisitos da certificação Bom Sucro e o programa de certificação estabelecido pelo RenovaBio, tá? E esse estudo, ele olhou tanto os critérios de elegibilidade, ele olhou as calculadoras, olhou os requisitos das firmas inspetoras, ele tocou em todas as esferas dos programas de certificação. E a grande conclusão na época foi que sim, havia um grande alinhamento técnico entre esses esquemas quando a gente olha para a produção de etanol de cana, tá? E aí, nesse momento, nós entramos num acordo, né, Bonsucro e ANP, que faríamos um acordo, né, que desenvolveríamos aí uma parceria formal para tentar construir um programa, né, um procedimento integrado entre os dois programas de certificação, né, Bonsucro e RenovaBio, que tinha como grande objetivo reduzir custos e otimizar, né, a vida de quem implementa tudo isso na prática, né? Otimizar o tempo, aumentar os benefícios aí por trabalhar as duas certificações de forma integrada. E nesse espírito, ali no mês de outubro de 2021, foi quando a gente apresentou, né, o primeiro rascunho, né, a gente elaborou em conjunto esse primeiro rascunho de um que a gente chamava de memorando de entendimento entre Bonsucro e a ANP, formalizando essa intenção, né, de se unir, de construir esse procedimento integrado. E ali em outubro de 21, 5 anos atrás, isso foi submetido para aprovação, principalmente da ANP em todas as suas instâncias. Pode passar. E aí, ao longo do ano ali de 2021, 2022, esse termo, né, ou esse memorando de entendimento, ele passou por refinamentos, né? Ao passo que o programa RenovaBio foi avançando, foi expandindo, e a certificação Bom Sucro também passou por momentos importantes aí de revisão de padrão, esse memorando de entendimento foi sendo refinado, né, para que ele se adequasse ali às necessidades que estavam sendo trabalhadas, né? A Bonsucro precisou ter um trabalho de nomear um representante legal aqui no Brasil, porque a organização não tem uma presença jurídica, né, no Brasil. Então, teve todo um trâmite aí mais burocrático, né, administrativo, que precisou ser trabalhado para se adequar principalmente a algumas exigências da Procuradoria da ANP, como entidade, né, brasileira e que
precisa ter, né, um respaldo aqui diante da legislação do país. Então, tô trabalhado, acho que tanto um refinamento do nosso escopo, quanto essa questão mais administrativa de presença legal da Bom Sucro no Brasil. E aí, no começo de 2024, a gente teve a aprovação oficial, né, final desse memorando, pela Procuradoria da ANP, pelo Conselho Diretor. E nesse ano de 2024, 2 anos atrás, a gente iniciou um grupo de trabalho, né, dentro da Bom Sucro e também com alguns representantes da ANP, para começar a trabalhar o escopo proposto por esse memorando, por esse acordo de cooperação técnica, como a gente formalizou ele ali em 2024. Pode passar. E aí, ao longo de final de 24 e ao longo do ano passado, né, de 2025, algumas entregas, alguns estudos aconteceram no âmbito dessa parceria, né? Foi feito todo um trabalho de integração das calculadoras, né, da RenovaCalc e da calculadora da Bolsucro. Chegou-se a uma ferramenta integrada, né, e alinhada, principalmente para a parte de input de dados, né? Então, chegou-se aí a um input integrado, e foi feito um estudo de viabilidade do uso dessa ferramenta, né? Basicamente, Bom Sucre e a ANP queriam entender o quanto essa ferramenta tinha potencial de uso, né, diante da forma como ela foi construída. Então, foram feitas algumas consultas direcionadas, principalmente a empresas de consultoria que atendem, né, os dois programas que prestam serviço de consultoria aí para as usinas produtoras de etanol de cana e que conhecem muito tanto de Bom Sucro quanto de RenovaBio. E também conversamos com algumas usinas que implementam aí os dois padrões, tá? Para a gente coletar feedback sobre essa ferramenta integrada e sobre o potencial de implementação dessa integração e desse procedimento integrado que a ANP e Bom Sucro estavam construindo, tá? E diante das conclusões dessa consulta, do que a gente captou ao longo do ano passado, ao longo dessa consulta, nós refinamos mais uma vez a nossa proposta de trabalho entre Bom Sucro e a ANP no âmbito da nossa parceria, né? Então, temos aí novas propostas que vão além do RenovaBio, que vão além de ter uma otimização, né, entre os dois programas de certificação e que hoje conversam muito mais com as necessidades e com o momento até que o Brasil está, principalmente à luz da lei combustível do futuro, né? Então, temos aí novas propostas e novas frentes de trabalho como parte dessa parceria aí que acontece desde 2019, tá? Antes de passar a palavra à Maria Auxiliadora, também para fazer algumas considerações e dar um pouco da perspectiva da ANP sobre essa parceria, eu só queria comentar que a gente está gravando, tá? Essa sessão, ela vai ser disponibilizada depois no YouTube para todo mundo, e esse material também vai ser enviado a todos os participantes aqui do nosso webinar, tá bom? Acabei não mencionando isso no começo, e também se vocês tiverem perguntas e tiverem algum comentário, podem usar o botão de Q&A aqui no Zoom, na parte de baixo do Zoom, para poder enviar as perguntas e comentários de vocês ao longo dessa apresentação, e a gente vai abrir para responder tudo no final, tá bom? Maria Auxiliadora, é contigo, agora a palavra é sua. Obrigada, Lívia. Bom dia a todos, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Lívia e da Natália para estar participando aqui do webinar com vocês e poder falar um pouquinho, né, desse histórico que a gente tem de parceria aí com a Bom Sucro. Eu vou aproveitar para explicar um pouquinho da reestruturação que a ANP passou, né? E a área que trata, né, a Política Nacional de Biocombustíveis hoje é a Coordenação de Transição Energética e RenovaBio. Hoje, como a Lívia falou, eu estou como superintendente adjunta de Tecnologia e Meio Ambiente. Essa superintendência, ela faz também a gestão dos recursos, né, de pesquisa, desenvolvimento e inovação do setor de óleo e gás, né? E a ideia é motivar que esses projetos sejam realmente voltados também para essa área de transição energética, por isso que vem para essa superintendência, né, a coordenação de transição energética e RenovaBio, com as várias certificações de emissões no âmbito da Lei do Combustível do Futuro. Então, recentemente, além do RenovaBio, a gente pode ver também a aprovação de 2 resoluções, agora em março,
sobre o programa de incentivo de biometano, que é algo que eu não quero dar spoiler, mas eu acho que a Natália vai comentar também no decorrer do webinar, né? E é uma honra para mim, né, sempre falar de estratégias que contribuem para a melhoria da política nacional de biocombustíveis, que contribuem para a lei do combustível do futuro, que eu acredito que no final desse webinar vocês vão ver que realmente tem uma grande integração com tudo isso. A gente vai ter também a certificação de SAF e, ao final, acho que a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas que vocês tiverem, porque a gente vai tratar todos esses temas. Eu queria contribuir também falando um pouquinho do histórico, né? Como a Lívia me pediu, e aí a Lívia conta que a gente iniciou essa parceria aí em 2019, né? Eu fico feliz, assim, de ter participado desse diálogo inicial, porque ali em 2019 a ANP precisava estabelecer seus procedimentos internos, né, para realizar a parte de aprovação do processo de certificação do Renova Bio e também os procedimentos que seriam utilizados durante as auditorias em loco. Então, a gente faz, né, uma interação com a Bom Sucro e a gente acaba participando de uma auditoria conjunta. E ali, em 2019, a gente percebe que tinha muitos dados e informações em comum entre os dois esquemas de certificação. E após aquela auditoria ali, e que a gente realmente aprendeu muito, né? Ambos os auditores sobre os dois esquemas de certificação, tem a ideia de iniciar, né, essa parceria aí, que, como a Lívia falou, são de mais de 7 anos, e que hoje a gente traz uma série, né? A Natália vai fazer uma apresentação mais técnica e mais detalhada para vocês no decorrer do webinar, e vocês vão ver que a gente traz uma série de estratégias e propostas que parece ser simples, né? Mas a gente passou aí longos anos estudando, fazendo os estudos técnicos. Eu aproveito para complementar aqui em 2024 e 2025, a gente tinha um grupo de trabalho que a gente se encontrava quinzenalmente e a gente conversava, né, sobre o acompanhamento desses estudos, como é que seria o direcionamento disso, se a gente teria uma única ferramenta de cálculo, se a gente conversou com os parceiros também, né, outras empresas, fornecedores de cana-de-açúcar, produtores de biocombustíveis, associações, especialistas do setor, e aí vocês vão ver, não quero dar muito spoiler, né, que a gente realmente mantém, né, a nossa estratégia de ter uma auditoria combinada, em que o produtor de biocombustível de fato precise contratar uma única firma inspetora e possa se certificar nos dois esquemas, mas temos algumas propostas para vocês que a Natália vai explicar aí no decorrer do webinar. Passo a palavra aí para a Natália e desejo um excelente webinar para todos. Vou ficar aqui para que, se alguém tiver aí alguma dúvida, né, quiser fazer perguntas, a NP também vai estar disponível aí para estar esclarecendo o que for possível. Obrigada a todos aí pela participação no webinar. Obrigada, Maria. É muito bom ouvir um pouquinho, né, desse histórico, de tudo que aconteceu no passado, de toda essa jornada, da Bom Sucro junto com a ANP e todo o aprendizado que a gente teve junto. Então, acho que vou dar continuidade aqui, né, no que a gente trouxe para vocês, para esse webinar, para essa atualização de tudo que a gente vem fazendo. A Lívia explicou aí desde 2019, Maria contribuiu com todo esse histórico, e vou partir aqui então dos meus slides a partir do momento em que a gente tentou, após desenvolver a ferramenta integrada, para fazer esse estudo de viabilidade e entender, junto com todas as partes interessadas, então, tanto consultores quanto usinas certificadas, usinas de porte maior, usinas de porte menor, usinas localizadas no Nordeste, no Sudeste. Então, a gente fez ali, né, uma avaliação em conjunto, apresentando um pouquinho do que a gente tinha identificado quando a gente construiu essa ferramenta integrada, e a gente entendeu, junto com essa conversa, com esse engajamento, olhando realmente, né, a análise que a gente poderia ter dessas partes interessadas diante do que a gente estava construindo, como que estava o mercado hoje, diferente de quando a gente começou lá em 2019,
a construir e a desenhar esse procedimento integrado. Então, como que estava o mercado de CBIOS, como que estava o mercado de produtos certificados de bom sucro, essa viabilidade técnica mesmo, né, de juntar as duas calculadoras, juntar as duas planilhas de Excel em uma só e ter ali uma única entrada de dados e identificar ali todos os riscos diante dessa ferramenta integrada. Então, ele teve essa metodologia de consulta, nós fizemos esse engajamento com a ANP, nós fizemos esse engajamento interno com os demais times Bom Sucro e fizemos todo esse levantamento junto com os nossos membros, que eram membros certificados, tanto RenovaBio quanto membros certificados Bom Sucro, e com as consultorias, então, que estavam ali, né, colocando em prática toda essa parte, né, de consultoria na parte dos dois processos de certificação. E com isso a gente entendeu que o contexto que o mundo estava vivendo, que o Brasil estava vivendo agora, diante do programa RenovaBio, ele era um pouco diferente do que a gente começou a planejar lá em 2019. Então, em 2019, o RenovaBio estava começando, fazia acho que 1 ou 2 anos que havia tido ali, né, as primeiras auditorias, os primeiros engajamentos, e hoje a gente viu que o programa RenovaBio, ele cresceu muito no Brasil. Então, ele hoje tem, né, um potencial muito alto aí de mercado, de vendas de CBIOS, aquisição de CBIOS, e isso trouxe ali uma visibilidade para as usinas e para os produtores, né, de etanol, de expandir cada vez mais a sua elegibilidade, né? A gente fala muito desse nome, elegibilidade para RenovaBio e escopo de certificação ou unidade de certificação para Bom Sucro. Então, hoje, durante essas conversas, a gente identificou que muitos dos produtores hoje tem quase que 100% da sua área de fornecimento de cana, né, de suprimento de cana, dentro da certificação RenovaBio, seja como dados primários ou como dados padrão, que é um pouco diferente do que a gente vê hoje no RenovaBio e vocês diferente do que a gente vê no Bom Sucro, e vocês que são certificados Bom Sucro sabem muito bem disso. Então, os desafios que a gente encontrou foi que, na verdade, tecnicamente a ferramenta estava criada, ela estava pronta e ela poderia ser usada por qualquer organização que tivesse as duas certificações. Então, a ferramenta integrada com input de dados único, ele estava criado. Porém, as barreiras que a gente identificou durante esse estudo de viabilidade foi justamente o desafio de unificar os escopos de certificação. Então, para que a área elegível do RenovaBio fosse a mesma área, unidade de certificação, escopo de certificação do Bom Sucro, o que ali mostrou-se que não era, né? E quando a gente não tem um dado de entrada inicial sendo o mesmo, para que essa ferramenta de única oportunidade de dado de entrada, ela iria acabar sendo inviável e não utilizada pelos operadores e produtores de etanol. E aí, para a gente então trazer quais seriam as possibilidades para que esse escopo, essa unidade de certificação, área elegível, fossem as mesmas. Existiam outras barreiras também, tanto os altos custos, né, de implementar os indicadores sociais da Bom Sucro, porque a gente sabe que Bom Sucro olha indicadores sociais, ambientais, de melhoria contínua, e o RenovaBio, ele olha muito estrategicamente ali o ciclo de vida, emissões de gases de efeito estufa. E a gente entende que existe esse custo, então foi trazido para a gente que ter uma mesma área de elegibilidade aumentaria o custo, né, de um processo ali de implementação dos indicadores sociais. E também que muitas fazendas, muitos produtores que fazem parte da certificação RenovaBio ali pelos dados padrões, né, que são aqueles dados onde você não tem realmente a gestão da informação, que são dados defaults, eles precisariam passar a ser dados, então, primários e dados de produção para entrar no esquema da certificação Bom Sucro, o que também é uma grande barreira, porque a gente sabe hoje os grandes desafios que existem quando a gente fala de um produtor de cana-de-açúcar, que muitas vezes tem os seus sistemas de gestão que não conversam com o sistema de gestão da usina e assim por diante. Então, essas duas barreiras, essas três barreiras, né, do programa RenovaBio, eles nos levaram a entender que a publicação dessa ferramenta e esse procedimento integrado, ele talvez não seria utilizado por quem deveria ser utilizado. Porém, existia uma alta expectativa e um grande interesse
de vocês, né, produtores de etanol, nesses trabalhos e nessas harmonizações, e que existia, assim, um potencial de implementar sinergias entre o que a Bom Sucro busca no seu esquema de certificação e o que a ANP, através do RenovaBio, ou, né, até o spoiler que a Maria trouxe ali, diante da Lei Combustível do Futuro, os novos programas que está sendo vislumbrado aí, o programa SAF e o programa de incentivo ao biometano. Então, nós entendemos que existiam novas alternativas ali para continuar esse trabalho e essa parceria com a ANP. E foi isso que, ao longo de 2025, a gente veio desenhando junto, então, né, com essas reuniões mensais e a cada 15 dias com a Maria, com o time da ANP, e nós chegamos aqui, então, num novo direcionamento. E diante também dessa nova, né, lei que abrange aí todo o nosso setor da cana-de-açúcar, a gente viu que existiam outras sinergias que poderiam ali, né, ser feitas e trazidas para dentro dessa parceria, que era, né, ter todo esse apoio diante ali, à luz da Lei Combustível do Futuro, onde a Bom Sucro, junto com a ANP, apoiariam ali todos esses desenvolvimentos, esses programas, né, que foram direcionados e foram trazidos pela Lei do Combustível do Futuro, principalmente voltado aí do biometano e no combustível sustentável de aviação. Então, a gente entendeu que essa conversa, né, ela poderia sair um pouco fora ali do RenovaBio e partir também para toda essa nova dinâmica que estava acontecendo ali à luz do combustível do futuro. Mas a gente também entende que os nossos trabalhos, eles, conforme o estudo de viabilidade mostrou, existe grande sinergia também ainda no RenovaBio. É, estamos, né, mudando as direções, estamos mudando ali o caminho do procedimento integrado, mas estamos desenvolvendo outras possibilidades para harmonizar e trazer a sinergia dentro do setor da cana-de-açúcar. Então, o primeiro deles é trazer, né, um programa que visa promover aí as melhorias das práticas de sustentabilidade, trazendo aí ferramentas que possam apoiar produtores a ter mais gestão dos dados, que é o projeto Geracana, que eu vou entrar em detalhes, e também, né, que a Maria comentou fortemente, que é essa otimização na implementação das duas certificações, que foi o que a gente tentou trazer através do procedimento integrado, mas que agora a gente entendeu que existiriam outras formas. Então, criando ali, talvez elaborando esse guia que vai orientar os produtores que têm as duas certificações a evitar duplicidade, a ter uma auditoria combinada e conversando e deixando claro, né, o que é uma auditoria combinada, onde que ela pode ser feita, quando que ela pode ser feita. Então, nós entendemos que essas seriam as formas de trabalhar a partir de agora junto com a ANP. E aí, entrando um pouquinho, né, em cada um desses três grandes itens que a gente tem conversado, tem dialogado e tem já, né, articulado, falando um pouquinho sobre a lei do combustível do futuro e o que que a lei trouxe, né, e principalmente o que que a lei trouxe ali como responsabilidade da ANP, e que a gente vê muito engajamento com esquemas de certificação reconhecidos internacionalmente, né? Então, a ANP hoje, o que a Lei Combustível do Futuro trouxe para a ANP quando a gente fala de SAF, né? Que é justamente estabelecer esses fatores de emissões que serão usados para todas as rotas de produção e para que eles ali tivessem, né, um entendimento sobre a importância do SAF produzido no Brasil para essa descarbonização, para essa mudança da matriz energética e buscar ali o alinhamento metodológico com Corsia, né, que é o padrão de certificação de SAF, né, reconhecido ali internacionalmente, para tentar entender ali qual que era o alinhamento metodológico que o Corsia já tinha e que eles poderiam incorporar aqui para o Brasil. Então, tudo isso que a ANP fez, né, desde o ano passado, a ANP sempre esteve muito presente, participando ali de diversos engajamentos. Eles foram ali, encabeçaram o GT de certificação e qualidade de Conexão SAF, que visava justamente coletar esses conhecimentos, coletar essas informações sobre a produção de SAF aqui no Brasil, para poder então formular, né, o Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação e ali todos os fatores de emissão e as metodologias que ali cabiam. E em relação ao biometano, então a Lei Combustível do Futuro trouxe ali, né, entre outros, tá, gente? É uma lista
que não termina aqui, né? Tem outras coisas, outras obrigatoriedades ali em nome da ANP, mas só linkando aqui com o que está em sinergia com a Bom Sucro. Então, para o biometano, né, a ANP ela tem que estabelecer essa metodologia para verificar a redução do uso do GHG. E eles também, né, trouxeram recentemente, foi publicado agora em fevereiro de 2026, eles regulamentaram, então, né, a certificação do produtor e importador de biometano, com vistas à emissão do Certificado de Garantia de Origem de Biometano, que é o CEGOB. Então, ali tem muitas responsabilidades ligado à ANP, ligado à Lei Combustível do Futuro, e que a Bom Sucro pode, de alguma forma, apoiar e buscar essas harmonizações. Então, o que a gente vem fazendo em conjunto, o que a gente vem trabalhando já ao longo desses anos? Quando a gente fala do programa SAF, a Bom Sucro, então, né? Ela tem buscado, e para quem acompanha a gente aí, nós já estamos numa trilha há 2 anos, mais ou menos, tentando obter o reconhecimento para que o nosso padrão seja também um padrão Corsia, então, padrão de certificação de sustentabilidade Corsia, para que a gente tenha esse reconhecimento. E nesse mês nós tivemos a maravilhosa notícia que nós tivemos uma pré-aprovação, então recebemos uma pré-aprovação do time da ICAO, aonde então nos próximos meses nós estaremos publicando todas as informações, todos os nossos padrões e calculadora para que usinas certificadas, né, que sejam membros Bom Sucro, possam obter a certificação também Bom Sucro Corsia. Então, isso é um alinhamento que foi feito internamente, mas que a gente também vê a sinergia com todo esse trabalho que a ANP vem fazendo, porque dentro do Programa Nacional de Combustível Sustentável de Aviação, né, a ANP está introduzindo essa questão de talvez reconhecer os sistemas internacionais de certificação de sustentabilidade no âmbito nacional, para atendimento aí à política Lei Combustível do Futuro. Então, aqui nós estamos trabalhando em conjunto e estamos compartilhando, né? A gente vem compartilhando com a ANP aí todos os desafios e oportunidades dessa longa jornada aí de 2 anos com a ICAO. E no programa Biometano, né? Algo mais recente, algo que está acontecendo aí nesses dias, nessas últimas semanas. Então, a gente tem direcionado muitos dos nossos esforços para entender um pouquinho como que está esse mercado de produtos à base de resíduos. Então, nós desenvolvemos um estudo em parceria com a PSEG para que a gente conseguisse visualizar esse mercado de produtos à base de resíduos, não só no Brasil, mas no mundo como um todo, né? Europa, Estados Unidos, Japão, Ásia, para que a gente entendesse quais seriam os esforços necessários e possíveis para esse novo mercado. E com isso, nós conseguimos traduzir também muitos engajamentos nessas reuniões que nós tivemos com a ANP, e estamos buscando agora, diante de todos esses novos acontecimentos, fazer uma análise preliminar do que dentro do padrão de certificação Bom Sucro e do framework que a Bom Sucro tem, né, calculadora, BPS, o que a gente precisa, se precisa ou não, e o que seria as adequações necessárias para que biogás e biometano eles entrem, então, no escopo da certificação das usinas produtoras de cana-de-açúcar. E, em paralelo, também estamos buscando aqui, né, desenvolver um benchmark de alinhamento para entender o padrão de cadeia de custódia da Bom Sucro, o quanto que ela está alinhada à nova resolução normativa que foi publicada agora em fevereiro de 2026, que justamente normatizou ali o CEGOB, né, que é o Certificado de Garantia de Origem do Biometano, e o quanto que o que é solicitado nessa resolução normativa já está ali também dentro do que a Bom Sucro solicita pelo padrão de cadeia de custódia e já é auditado no dia a dia de vocês. Então, a gente sabe também que a ANP está olhando para essas organizações, nós, Bom Sucro, que já temos esses padrões que de alguma forma, né, auditam e garantem a rastreabilidade do produto e que talvez possam ali também fazer parte dessa resolução normativa e agregar e harmonizar ali o que vocês já fazem diante da certificação Bom Sucro para internalizar junto aí ao que a Lei Combustível do Futuro vem solicitando. Então, esse é um pouquinho de tudo que a gente vem conversando e gente, esse não é
um projeto que termina aqui, né? Não é um tique no box, ele continua, ele é uma conversa constante que a gente vem tendo e vem aprendendo e vem compartilhando, aprendendo com a ANP aprendendo com o Bom Sucro e a gente crescendo junto para harmonizar aí e ter essa sinergia. Quando a gente vai para o segundo programa ali, que a gente está olhando o segundo motivo, né? O segundo programa que a gente visualizou, que foi tentar de alguma forma promover as melhores práticas de sustentabilidade junto às usinas que já têm os dois padrões de certificação, a gente veio então e trouxe algumas ferramentas que a Bom Sucro vem apoiando através do Fundo de Impacto Bom Sucro, que é a ferramenta Gera Cana. Então, a gente tem o grande objetivo com essa promoção, né, de incentivar esses fornecedores de cana-de-açúcar a saírem ali dos dados padrão, que hoje é um dado que atende RenovaBio, mas que era uma das barreiras para o procedimento integrado da Bom Sucro. Então, saírem desses dados padrões e começarem ali, né, a entender e até a gestão dos seus dados primários. O que são esses dados primários? São aqueles dados de aplicação, né, de fertilizantes, uso de diesel, elegibilidade das suas áreas. Então, essa ferramenta Geracana, ela foi desenvolvida pela Solidariedade, foi um projeto fundado pela Bom Sucro, então a Bom Sucro, o Fundo de Impacto Bom Sucro investiu nesse projeto, que ele finalizou agora no começo desse ano, e ele testou essa ferramenta, esse sistema que apoiou aí diversos fornecedores a entender essa gestão e aprimorar essa gestão de dados. Então, o nosso grande objetivo, né, com esse projeto, com esse programa, com essa promoção, é justamente a médio e longo prazo, né, apoiar esses fornecedores a se prepararem para um esquema de certificação robusto e que olha ali toda essa agenda ESG, né, social, ambiental e melhoria contínua, igual a Bom Sucro, para que no futuro eles estejam preparados. Então, começar esse caminho de se preparar para o RenovaBio, sair dos dados padrões, ir para os dados primários e caminhar aí no futuro para uma certificação mais robusta de sustentabilidade. Então, agora, a partir de maio de 2026, a gente vai começar todo esse engajamento também com as associações aqui do Brasil para fazer a disseminação e replicação do uso dessa ferramenta. E o terceiro ponto, né, e acho que aqui é um ponto que a gente traz com muita alegria, que é algo que a gente já gostaria de comunicar e publicar aqui para todos vocês que estão participando do nosso webinar, é que nós viemos ao longo, né, de 2025 e 2026 buscando alternativas para otimizar a implementação das duas certificações. Então, o que é otimizar, gente? O que é trazer essa otimização? Não é excluir nenhuma nem outra, né? Não é que RenovaBio ou Bolsucro certificação vão deixar de existir. Elas vão continuar existindo, vai haver, né, o grupo de auditores, a visita, a auditoria em loco, os certificados que serão emitidos, porém existe a possibilidade das auditorias combinadas, que foi que a Maria citou lá na fala dela, lá no começo, que é justamente, né, ter ali num único momento, naquele operador que busca, que tem as duas certificações, ter um sistema único de avaliação de critérios de auditoria diferentes. Então, o que são os critérios? Aqui nesse caso seria o padrão Bom Sucro, seria o programa RenovaBio. Então, num único momento, né, acontecer ali uma auditoria combinada, aonde haveria a possibilidade de minimizar tempo, diminuir tempos de auditoria, aproveitar, né, que a pessoa ali que é auditada e o dado que é coletado para aquela informação, ela praticamente é a mesma, lógico que tem ali algumas diferenças, mas ela é praticamente a mesma, e otimizar esse sistema. E hoje essas auditorias combinadas, elas já são aprovadas e reconhecidas, então, pelo nosso protocolo de certificação da versão 7, a gente traz lá, né, justamente essa definição que está aqui no slide para vocês. E para apoiar, né, essa implementação, o que nós desenvolvemos, nosso time Bom Sucro desenvolveu, com o apoio da ANP, sempre aí, né, nos direcionando e nos norteando, nós desenvolvemos o Guia do Operador, que é justamente uma ferramenta que vai trazer orientações para esses produtores
de cana-de-açúcar e produtores de etanol a entender as semelhanças e as diferenças nos dois padrões e para coletar ali evidências, é, é, formas de ajuste e preenchimento das calculadoras, calculadora Bom Sucro e calculadora RenovaBio. Então, esse guia, pessoal, ele foi publicado ontem no site da Bom Sucro. Nós vamos compartilhar aqui com vocês, para que vocês tenham acesso, mas ele já está lá no nosso site. Nós fizemos um post também esclarecendo todos essas novas esses novos trabalhos que estamos tendo com a ANP e tudo que a gente está buscando aí de harmonização e sinergia. E nós estamos muito felizes de trazer ele aqui para vocês nesse primeiro momento, apresentar a carinha desse guia, para que vocês entendam um pouquinho do que ele é. Foi uma construção feita aí junto com a ANP, mas também elaborada e com apoio da consultoria Ambium, que deu todo esse suporte para que a gente desenvolvesse esse guia. Então, muito rapidamente, né? Quais são os objetivos dele? É justamente facilitar a coleta de dados, então orientando, identificando, tanto na área agrícola quanto na área industrial, como, né, coletar os dados que possam ser parcialmente correspondentes ou integralmente correspondentes para os dois esquemas, reduzir os retrabalhos, então você já está fazendo a coleta ali de uma evidência para atender uma certificação. Naquela mesma coleta, você já pode também ter a evidência do outro esquema que vai ser auditado, ou em conjunto nas auditorias combinadas, ou separadamente. E reduzir ali os riscos de inconsistência, então esclarecendo aonde que estão as diferenças de um esquema para o outro, né? Então, o nosso grande público-alvo desse guia, e lembrando, gente, ele é um guia orientativo, ele não é um padrão Bom Sucro, ele não é uma norma técnica ANP, ele é um documento que veio mesmo para orientar e apoiar os produtores e as usinas certificadas nos dois esquemas, tá? O público-alvo dele, então, são as usinas, são as fazendas, os produtores de cana-de-açúcar, as equipes internas de ESG, sustentabilidade e os auditores internos. Então, esse guia ele é mesmo para quem está ali na mão na massa, no dia a dia da produção da cana-de-açúcar e na produção do etanol. E lembrando que esse guia ele tem algumas limitações que é muito importante a gente salientar, né? Que ele não substitui, altera ou sobrepõe nenhum documento normativo oficial. Então, ele não sobrepõe calculadora, ele não sobrepõe informe técnico, ele não sobrepõe BPS Bom Sucro, tá? E ele não substitui. Ele também não substitui a necessidade das auditorias, né? Então, é muito interessante, talvez, pensar aí nas auditorias combinadas, mas as duas auditorias, elas vão continuar acontecendo. As duas certificações, elas vão continuar acontecendo. E elas podem acontecer no mesmo momento, ou elas podem acontecer separadamente, e o guia vai também dar esse apoio que vocês precisam. E lembrando que ele foi produzido, então, o guia, ele foi elaborado em cima do padrão de produção, da versão 521 e da versão da calculadora, né, da Renova Calc, da versão 7. Então, qualquer atualização que houver nessas calculadoras, nessas ferramentas, esse guia ele precisará passar por uma revisão. Tá? Então, essa é a cara do nosso guia. A gente vai depois compartilhar com vocês aqui, mas ele já está disponível para acesso a qualquer parte interessada lá no post que a gente faz sobre a parceria com a ANP. E aí, só mostrando um pouquinho como que vem essa comparação técnica, né? É um print rápido aqui de dentro de uma das páginas do guia, onde a metodologia que foi usada pela equipe Ambio, né, e aprovada aí por nós, foi justamente trazer esse grau de correspondência, tentar entender qual que é a classificação do nível de alinhamento, se é parcial, integral, ou se não tem alinhamento nenhum, trazer ali orientações de como extrair os dados dos sistemas operacionais de vocês, então, para justamente evitar retrabalho, intensificar ali o que vocês já estão fazendo, para que saia, né, uma única evidência que possa ser utilizada nos dois esquemas. E também toda essa parte de tratamento dos dados e conversões. Então, a gente sabe que, como eu falei lá no meu primeiro slide da minha fala, né, escopos e áreas elegíveis são diferentes. E muitas vezes as datas também de reporte da informação é diferente. Então, a gente explica nesse guia como tratar aquela informação para que fique mais fácil esse entendimento e não tenha ali, né, divergência no que está sendo apresentado. Então, aqui do lado direito da tela, vocês conseguem ver, né, a primeira tabelinha, que vai trazer ali
qual é a informação que a gente está comparando, né, que a gente está fazendo a comparação técnica. Então, aqui no meu exemplo, é o total de cana processada, bom sucro e a quantidade de cana processada RenovaBio. As unidades, né, que têm que ser inseridas ali na RenovaCalc, na calculadora Bom Sucro, e aqui, então, aqueles três aspectos que eu comentei. O grau de correspondência, ele é uma correspondência parcial, orientações de como extrair, então, do sistema operacional essa informação, e os tratamentos necessários. Então, para esse, né, dado específico aqui, ele é um dado de total de cana processada dentro da Bom Sucro, que é para toda a área de fornecimento, assim como para a fase industrial do RenovaBio. E ali o cuidado que a gente sinaliza para vocês é com o filtro da data reportada. Lembrando que data reportada, né, para a ANP, para o RenovaBio, é o ano civil, e para a Bom Sucro são os 12 últimos meses ali, né, os 12 meses consecutivos, seja ano safra, seja ano civil, ou outro período que vocês selecionarem. Então, esse é o tratamento que precisa ser feito. Então, só passando aqui um exemplo rápido e também mostrando como que ficou uma matriz de correlação de todos os indicadores que tiveram ali atendimento integral ou atendimento parcial dos dados de input da calculadora Bom Sucro com a Renova Calc de cana, a versão 7. Então, como que estão todos esses dados, como que estão esses indicadores e um resumo ali, né, das adequações que precisam ser feitas para facilitar ali visualmente o encontro dessa informação. Então, esse é o nosso guia. A gente está muito contente de poder compartilhar que esse guia ele foi, então, publicado, né, lançado aí na nossa página. Estamos orgulhosos desse trabalho que foi feito e a gente espera que ele seja utilizado e seja de muito, muito uso aí para as usinas que têm ambas certificações. E aqui vou deixar essa palavra final com a Lívia. Lívia, fica à vontade. Obrigada, Nath. Acho que só então compartilhando algumas reflexões finais, né? Então, acho que a primeira delas é que a nossa parceria, né, entre Bom Sucro e a ANP segue, acho que mais forte do que antes e objetiva, e acredito que ambiciosa, faltou no slide também. Acho que temos aí ambições muito importantes, né, de harmonizar esses sistemas de certificação que têm propósitos comuns, né, complementares, mas alguns também que são diferentes, e os dois programas vão seguir individuais também, né? Cada programa segue com as suas particularidades, mas nas áreas em comum, nas áreas onde a gente pode harmonizar, essa parceria segue forte, muito aberta a construir, né? Continuar implementando essas sinergias da melhor forma. Temos esse cronograma de atividades agora para 2026 em andamento, como a Natália passou para vocês, desde essa primeira entrega mais simbólica, que é o guia, até essa questão de toda a implementação das regulamentações, tanto do SAF quanto do biometano, e como a certificação Bom Sucro pode apoiar na implementação da Lei Combustível do Futuro. E essa parceria, gente, ela segue também, né, a terceira reflexão final, ela segue muito orgânica, né? Então, ela não é escrita na pedra, acho que as necessidades que a gente sabe hoje, baseado nas informações que a gente tem hoje, estão aí, né, da melhor forma possível, que a gente conseguiu realmente traduzir de tudo que já existe para harmonizar, né, tanto RenovaBio e Bom Sucro, mas agora também os outros programas da lei. Ela segue acompanhando as tendências, tanto regulatórias quanto tendências de mercado, tá? Quando a gente olha etanol de cana, né? Então, a nossa programação, a nossa parceria hoje, ela tem esses formatos. Amanhã, no ano que vem, conforme os desenvolvimentos regulatórios acontecerem, conforme o mercado também nos guiar para outras direções, a parceria vai seguir incorporando tudo isso da melhor forma e ouvindo também todas as partes interessadas para que a gente possa ter uma entrega significativa e relevante aí para avançar a sustentabilidade quando a gente olha biocombustíveis e no nosso universo aqui, Bom Sucro junto com a ANP, o universo específico do etanol de cana-de-açúcar, tá bom? Então, acho que fechamos aí com essas reflexões finais e mais uma vez agradecendo aí a parceria com a ANP, a Maria Auxiliadora pessoalmente, também o Fábio, que ficou muitos anos aí com a gente nessa parceria.